A morte é uma situação previsível na vida de todo ser humano, mas nunca estamos preparados para ela. Ao lidar com pacientes com doenças terminais, esse despreparo fica ainda mais evidente. Por um lado, o paciente precisa assimilar a situação. Por outro, a família precisa entender e apoiar. E ainda por cima, lidar com o próprio sofrimento da perda iminente. Hoje nós vamos falar sobre a morte e os cuidados paliativos. Olá! Conexões de hoje fala sobre a morte e os tratamentos paliativos para auxiliar pacientes terminais. Para discutir esse momento tão delicado, nós convidamos o professor da Faculdade de Enfermagem, Marcos André de Matos. Obrigada, professor, pela presença. Eu que agradeço e parabenizo a TV UFG por esse momento. Também vamos conversar com a psicóloga e professora Caroline Borges. Muito obrigada, Caroline, pela presença. Eu que agradeço, Camila. E para finalizar nosso debate ampliado de hoje, a gente também conta com a presença do Ricardo Borges, que é médico paliativista do Hospital das Clínicas da UFG. Obrigada pela presença também. Obrigado a vocês. Bom, para começar, acho que morte é um tema que a gente não ouve falar muito na mídia, nas nossas vidas, nas nossas casas. A gente tenta evitar essa palavra e esse momento. Vocês acham que a gente deveria conversar mais sobre a morte, até para nos preparar e tentar entender esse momento? Marcos, queria que você começasse. Com certeza, como a morte faz parte do nosso ciclo vital, né? Nós nascemos, crescemos e vamos e a óbito. É importante que a sociedade, de uma forma geral, ela discuta sobre essa temática. Da mesma forma que nós nos preparamos para nascer, nós também temos que nos preparar para a morte, que faz parte de um processo natural. E entender que a morte faz parte de um processo natural durante o nosso ciclo de vida. Caroline? Eu acho que nós enquanto pessoas não estamos acostumados a nenhum tipo de perdas, né? Perder é frustração, perder é porque a gente não deu conta, perder nos dá a sensação de impotência, de falta de controle e é uma situação para a qual a gente não está preparado. A morte é uma outra perda, claro que num nível muito mais, com sofrimento muito maior, mas que também faz parte desse rol de perdas que a gente não costuma trazer para a vida da gente, não costuma se preparar. Os pacientes geralmente se preparam ou não? Camila, isso é muito pessoal, né? Algumas vezes a gente vê os pacientes mais preparados do que os familiares. Essa angústia, né, frente à possibilidade da perda de um ente querido, muitas vezes gera muito sofrimento. E na hora da tomada de decisões, que são decisões às vezes muito difíceis e muito delicadas, essa sensação de impotência, de fragilidade, acaba fazendo com que essas escolhas muitas vezes sejam tomadas de forma difícil. É claro que a maioria das pessoas tem uma dificuldade muito grande em passar por esse processo com tranquilidade e com alívio do desconforto que é vivenciar essa possibilidade de morte. A gente também não está preparado para enfrentar a própria finitude também. A gente não se prepara nem financeiramente, nem pensa em algo que possa nos dar uma morte mais tranquila, né? Isso. Faz parte da nossa cultura não tratar desse tema pela forma mesmo conotativa que a morte tem. Na nossa cultura, infelizmente, nós temos a cultura que a morte ela vai ocorrer, que nós vamos passar por esse processo e que sim pode ser um processo que seja menos doloroso como é na nossa sociedade. O próprio contexto que nós vemos da morte, o sepultamento, a forma de sepultar as pessoas, de velar as pessoas na nossa sociedade, ela faz com que esse estigma, esse preconceito em relação à morte, ele ainda fica mais exacerbado. Falar sobre morte, para nós profissionais também não é nada fácil, né? E talvez seja por isso que a gente precisa sim criar um contexto hospitalar, um contexto que envolva a preparação, inclusive, dos profissionais para vivenciar esse processo, porque a gente faz parte da mesma cultura que essa família, que esse paciente. Então, nada mais assertivo do que, de fato, também nos prepararmos e começarmos a falar sobre esse assunto. Bom, doutor
Pode complementar. Talvez uma coisa interessante da gente analisar é que a morte ela é cada dia mais medicalizada. O que acontecia antes desse boom tecnológico que a gente passou pelo século XX é que as mortes eram muito mais humanas, no sentido do acolhimento daquele paciente com uma doença terminal. A morte acontecia em casa com muito mais frequência do que no ambiente hospitalar. E hoje a morte é uma morte mais fria, mais isolada. E isso amedronta também as pessoas que enfrentam doenças que podem levar à morte. E o cuidado paliativo vem exatamente, apesar de não ser um movimento tão recente, mas ainda que carece de ser ampliado no contexto da saúde pública, inclusive, o cuidado paliativo vem para trazer esse manto de proteção, esse manto de afeto, esse manto de alívio do sofrimento, essa percepção de senso de controle frente a essa situação que é inevitável, que todos nós sabemos desde quando nascemos. E é só assim que a gente tem condições de proporcionar uma morte razoável, uma morte boa. E que seriam esses cuidados paliativos? Assim, quais seriam as práticas para tornar a passagem dessa pessoa, né, mais tranquila, tanto para ela quanto para a família? O cuidado paliativo, ele é uma modalidade de cuidado que é baseada em princípios. Todo profissional de saúde, não só o profissional médico, mas toda a equipe, o profissional de suporte espiritual, o profissional que dá o suporte psicológico, né, precisa entender que a medicina paliativa, a ciência do cuidado paliativo, ela é baseada em princípios. Esses princípios têm que vir à frente de qualquer decisão que você vai tomar junto com esse paciente, esse binômio paciente-família. Um dos grandes princípios é o alívio do sofrimento. Muitas vezes, principalmente, eu falo por mim, né, que estou aqui representando a classe médica, muitas vezes na obstinação em tentar aliviar uma doença, a gente acaba passando por cima do conforto do paciente. E um dos princípios básicos do cuidado paliativo é esse, ver o conforto do paciente em primeiro lugar, qualquer que seja o sofrimento, físico, espiritual, social, certo? Existencial. Todos os princípios são voltados para a pessoa, porque até então, até a existência dos cuidados paliativos, a gente cuidava da doença, dos sintomas. Com os cuidados paliativos, a gente vem tratar da pessoa, do doente. Então, todos os princípios que envolvem um cuidado com a pessoa adoecida que vão ser valorizados dentro dessa modalidade. Bom, a gente vai para um intervalo, nosso tempo do primeiro bloco finalizou, e a gente volta a falar desse assunto tão dolorido, mas importante de ser discutido no próximo bloco. Voltamos com Conexões de hoje, que fala sobre a morte e os tratamentos paliativos para auxiliar os pacientes terminais. Nós estamos conversando com o professor da Faculdade de Enfermagem, Marcos André de Matos, também com a Caroline Borges, que é psicóloga, e com o médico paliativista do Hospital das Clínicas da UFG, Ricardo Borges. Bom, Caroline, você estava falando um pouco sobre os cuidados paliativos. Esses cuidados, eles são oferecidos apenas num hospital? E como são nesse hospital? E em casa, eles também podem ser oferecidos para trazer essa morte mais próxima da família, às vezes da forma com que o paciente deseja? Na verdade, a gente acaba iniciando esses cuidados dentro das instituições, né? Mas existe a necessidade desses cuidados em ambientes domiciliares. A gente tem os home cares que fazem esse trabalho, esse processo, também voltado para cuidados paliativos. Professor Marcos, se quiser complementar?
Como já foi dito aqui pelos colegas, o cuidado paliativo ele foca não a doença, mas sim a pessoa que nesse momento está no processo de adoecimento. Então, nós temos um resgate dessa humanização da morte, como o Dr. Ricardo disse. Então, o atendimento do domicílio seria o ideal se nós tivéssemos uma estrutura de saúde pública, principalmente, para que esses cuidados paliativos fossem realizados no domicílio, porque seria uma forma mais humanizada, uma forma com mais afeto e que o familiar poderia estar enfrentando esse processo de morte e, posteriormente, luto. Mas, infelizmente, os nossos sistemas de saúde ainda não é possível realizar esse tipo de atendimento. Então depende muito da condição financeira também do paciente. Isso é uma lástima, né? Um grande problema, porque a equidade da oferta de serviços ainda não ainda está longe do ideal. Existem iniciativas, não existe uma grande política nacional de cuidado paliativo, mas existem iniciativas que permitem com que isso seja, com que essa modalidade seja aplicada. Um dos grandes problemas é que a capacitação de profissionais que tenham condições de oferecer esse serviço, em qualquer que seja o cenário, domicílio, hospital, unidade de terapia intensiva, unidades asilares, qualquer que seja o local, ainda carecem de profissionais que tenham esse olhar diferenciado. Até porque, muitas vezes, você vai ser o mesmo profissional que vai oferecer um cuidado que tem um potencial de cura, e se a doença sai dessa perspectiva, muitas vezes você é o mesmo profissional que vai ter uma perspectiva e um olhar diferente para esse paciente que está morrendo, né? E às vezes equipes específicas que ajudam a enfrentar, até a equipe enfrentar esse processo ainda não são formadas em quantidade suficiente. É preciso de um apoio psicológico tanto para a família quanto para o próprio médico que vai enfrentar essa situação? A gente trabalha dentro de uma tríade, né? Família, paciente e equipe. Em cuidados paliativos, essa tríade precisa funcionar. Nós temos o canal de comunicação como a grande cartada para que isso funcione, né? A equipe se comunicar bem, transmitir a notícia de forma adequada, a família se sentir à vontade, a criação desse vínculo com os profissionais dessa equipe, para tornar a família mais segura, com a sensação de controle, fornecer mais autonomia ao paciente, à própria família, né? Trazer a família para essa conversa que a gente acaba sendo tolhido durante uma vida, né, de conduzir. Vocês concordam, então, com esse auxílio da psicologia? Com certeza, é extremamente importante. E também para o profissional de saúde, Camila, porque nós ficamos, né, perante todos esses conflitos que a família e o paciente vivem, então, e do cuidados paliativos, um dos princípios é proporcionar qualidade de vida para o paciente e para a família, e você também estar com o paciente, ou seja, você ter empatia para o paciente. Isso também traz problemas de saúde para o cuidador, porque nós também vivemos todo esse processo. Então, o psicólogo é tanto importante quanto para o paciente, para a família, quanto para o profissional de saúde. E principalmente decorrente dessa falta de disciplinas durante os cursos de graduação que nós, infelizmente, não temos dentro do nosso projeto político-pedagógico essa disciplina nos cursos. Doutor? Eu também acho que eu tive a oportunidade de trabalhar em assistência domiciliar durante muitos anos e agora estou ajudando na formação de um grupo de um hospital grande, que é o Hospital das Clínicas. E uma das grandes barreiras que a gente vê quando vai implementar um serviço que se propõe a oferecer cuidado paliativo é preparar o profissional de saúde. Né? Lidar com a proximidade da morte não é fácil para ninguém, né? Todos nós, seres humanos, temos essa dificuldade, essa limitação. E então, cuidar do profissional de saúde, dessa tríade onde, né, num ponto está a equipe, é essencial. É recomendável, inclusive, Camila, que um outro profissional psicólogo seja chamado para atender essa equipe, porque o profissional que faz parte da equipe de cuidados paliativos
também está vivenciando todo o processo. Então, ele não seria o profissional que auxiliaria essa equipe, ele também faz parte dela. Então, a recomendação é que a gente busque outro profissional. E esse auxílio, tanto psicológico, ele deve continuar mesmo depois que o paciente falece, né? Porque o luto também é um momento de muito sofrimento. Isso é contínuo dentro das nossas instituições de saúde, o cuidado depois com o corpo médico, com o corpo todo da equipe de saúde e com as pessoas envolvidas nessa morte, Dr. Marcos, ou professor Marcos. Infelizmente, o cuidados paliativos, ele envolve não só o processo de morrer, mas o processo de luto também. Mas, infelizmente, há uma escassez de projetos, de políticas que visem o atendimento ao luto, principalmente da equipe de enfermagem. Nós, da equipe de enfermagem, nós ficamos 24 horas cuidando desse indivíduo. Então, nós acabamos sentindo as dores que ele sente, nós ficamos o tempo todo mensurando essa dor desse indivíduo, administrando os medicamentos e nós acabamos ficando muito impotentes perante as fragilidades do paciente. Então, seria muito importante, nesse momento, nós também, que nós tenhamos também auxílio de um psicólogo e que nós também trabalhássemos o luto com nós mesmos, porque nós sofremos também com essa perda do nosso paciente. Infelizmente, ainda é muito escassa mesmo essa abertura, né, nas instituições de uma forma geral, porque precisava mesmo abrir um canal de comunicação para que pudesse ser falado de todos esses sofrimentos, todas essas dores, junto com esses profissionais que passaram pelo processo também. Vou finalizar mais uma vez o bloco e convido você a assistir o último bloco do Conexões de hoje para a gente finalizar essa conversa sobre a morte e também os tratamentos paliativos. A gente volta rapidinho. Estamos de volta com Conexões de hoje, que debate um tema importante, mas incômodo, dolorido, né? A morte e os tratamentos paliativos para auxiliar os pacientes terminais e também a família e os profissionais de saúde que estão envolvidos. Nós estamos conversando com Marcos André de Matos, que é professor da Faculdade de Enfermagem da UFG, a psicóloga Caroline Borges, que também é professora, e o médico paliativista do Hospital das Clínicas da UFG, Ricardo Borges. Para a gente finalizar, doutor, em relação ao que a gente tinha discutido no bloco anterior sobre o luto, como auxiliar o paciente, a equipe médica também nessa hora do luto, que a equipe muitas vezes se sente certamente frustrada pela perda do paciente. Como auxiliar e que tipo de cuidados podem ser feitos para que esse luto seja encarado de uma forma melhor? Então, eu queria deixar muito bem claro, primeiro, que assim, o cuidado paliativo, apesar desse medo que a gente falou nos blocos anteriores, ele vem como uma ferramenta, né, como um instrumento para ajudar a vivenciar esse processo, né? Ele exige capacidade técnica, conhecimento técnico específico para lidar com todas as fases do processo de morte. Esse processo de morte, à medida que a doença se torna avançada, vai dando alguns sinais e você precisa de controlar qualquer causa de sofrimento a tempo. Quando a gente consegue oferecer esse cuidado paliativo de forma integral, levando em consideração todos os aspectos, com certeza o processo de morte vai ser menos doloroso e o luto vai ser melhor. Vai ser um luto menos patológico, vai ser um luto mais fisiológico. O cuidado paliativo, ele não extingue o luto. O luto precisa de ser vivenciado. Essa dor da perda vai ser vivenciada, mas de forma saudável, né? Por exemplo, quando acontece o pacto do silêncio, muitas vezes esse luto é mais difícil de ser elaborado, né? Quando a comunicação é um pouco mais fluida e as tomadas de decisão nessas tomadas de decisão são respeitadas a autonomia do paciente, da família, com certeza a passagem pelo luto vai ser mais elaborada, mas é claro que a equipe também precisa de acolher essa família em luto. Bom, acho que a gente vai para um tema mais polêmico, talvez, mais difícil de tratar. A gente discute muito a eutanásia, a decisão do próprio paciente do momento em que ele decide morrer e as questões legais, religiosas que envolvem esse tema.
Como que o senhor vê essa questão da eutanásia e da escolha consciente da hora da partida? A eutanásia, ela passa pelo princípio jurídico da autodeterminação do sujeito. Ou seja, nos países onde a eutanásia é permitida, parte-se do pressuposto de que eu, como cidadão, tenho direito de decidir sobre a minha vida. Em países onde ela não é aceita, onde essa autodeterminação não é aceita, há um entendimento de que a vida, ela pertence ao Estado. É o Estado que tem a capacidade de decidir pela vida desse indivíduo. Então, em países onde a eutanásia é permitida, esse princípio da autodeterminação faz com que a pessoa, caso ela opte por dar cabo da própria vida, ela seja amparada do ponto de vista técnico para dar fim à sua vida, certo? Em alguns países, a eutanásia ela é permitida mesmo que a pessoa não esteja enfrentando uma doença terminal, certo? Ou seja, o que isso implica? A pessoa está vivendo normalmente e tem o direito de tirar a própria vida. Na maioria dos países, a eutanásia ela é permitida desde que a pessoa tenha um diagnóstico de uma doença potencialmente fatal. Ela pode adiantar o momento da morte, né? Muitas vezes, para não passar pelo sofrimento que ela imagina que vai passar, ela pode abreviar a sua vida, certo? No Brasil, a eutanásia não é permitida. Um profissional médico, qualquer outro profissional, não pode abreviar a vida de uma pessoa a pedido desta, certo? Em outros países, existe uma outra modalidade que é o suicídio assistido. A pessoa também tem o direito de decidir por abreviar a sua vida. Só que nessa modalidade, não é a equipe que induz a morte da pessoa. A pessoa recebe uma prescrição de medicamentos que causam a morte e ela voluntariamente toma essas medicações para causar a própria morte. Do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, são situações muito semelhantes, né? Mas dá aquela sensação de assim, eu estou lavando as minhas mãos para não ser o responsável por abreviar a sua vida, certo? Do ponto de vista moral no Brasil, há o entendimento de que a pessoa não tem essa autodeterminação. Mas o Conselho Federal de Medicina, no seu código de ética, permite ao médico oferecer os cuidados paliativos aos pacientes que estão enfrentando doenças potencialmente fatais, que vão levar à morte, e oferecer esses cuidados paliativos para oferecer não a eutanásia, mas o que a gente chama de ortotanásia. O que é ortotanásia? É você aliviar o sofrimento e permitir com que a morte chegue no momento que ela chegaria mesmo, determinado pela evolução daquela doença. Mas com mais dignidade, talvez. Com mais dignidade. Caroline? Só complementando, na verdade, fazer com que o paciente não passe por procedimentos invasivos, principalmente, que não resolveriam, não trariam a cura à doença e, pelo contrário, traria sofrimento, que também é um outro princípio dos cuidados paliativos, né? A não maleficência, a beneficência do cuidado ao paciente. Mas ainda há uma dificuldade em entender. Sim, é muito difícil comunicar isso à família, né? Conversar com a família sobre. Se é difícil para nós da equipe, né? Que ainda precisa de estrutura para conversar muito sobre o assunto, para poder ter condições para atuar. Imagina falar desse assunto para a família, porque a princípio ela vai entender que a ortotanásia é a eutanásia, ela vai fazer essa confusão. Então, desmistificar tudo, abrir esse canal de comunicação, como a gente disse, se pôr disponível a esses familiares e pacientes, é que faz com que essas dúvidas, esses mitos sejam esclarecidos. Marcos? Na verdade, Camila, existem esses conceitos, como eles não são explícitos para a população, ela acaba tendo uma falta de informação e informações equivocadas. Na verdade, a eutanásia, ela, lógico, não tem legalidade no Brasil, mas por isso que vem os cuidados paliativos. Porque o cuidado paliativo, ele surge a partir do momento que o tratamento que visa a cura, ele não tem mais efetividade, então parte-se para outra modalidade de tratamento, que seria o tratamento paliativo.
Em 2 pesquisas da Europa, eles fizeram um questionário para as pessoas e perguntaram em relação à eutanásia, se elas eram a favor. Elas, cerca de 50% disseram que era a favor. Só que após explicar o que existem os cuidados paliativos, quais são os princípios dos cuidados paliativos, a maioria, cerca de 40% dessas pessoas que eram a favor da eutanásia, elas mudaram de opinião. Ou seja, as pessoas, como elas não conhecem essa modalidade de tratamento, que ela visa a qualidade de vida, a autonomia do paciente durante o processo de morte, elas acabam não conhecendo e não fazendo essa opção por esse tratamento. Bom, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Queria agradecer, muito obrigada, Marcos André, pela presença. Eu que agradeço, foi um prazer. Obrigada também, Caroline, pela sua presença e contribuição. Muito obrigada, eu que agradeço vocês. Para finalizar, muito obrigada, Ricardo, pelas contribuições. Obrigado, à disposição. À disposição também, sempre o Conexões e a TV UFG. Bom, Conexões de hoje chega ao fim e eu espero que você continue participando e assistindo aos nossos programas. Você pode fazer isso pelo site da TV UFG e lá você confere todos os episódios que a gente já fez do Conexões na íntegra. Também dá para aproveitar e assistir aos outros programas no nosso canal, conferir as nossas redes sociais e também ter acesso a conteúdos exclusivos feitos pela TV UFG. Esse programa é uma parceria entre a TV UFG, a Rádio Universitária e também a Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás. Para você ser nosso parceiro, tem vários canais de comunicação. Você pode mandar um e-mail para a gente no jornalismo@tvufg.org.br ou conversar nas redes sociais também para dar as suas sugestões ou fazer as suas críticas. Eu te espero na próxima semana com mais um Conexões. Até lá!